Um software vai fazer com que um departamento de futebol fique muito mais organizado? Talvez não. Ué, mas como é que um cara que trabalha também criando softwares para departamento de futebol diz isso? Simples, eu vou te falar. Meu nome é Alessandro Gonçalves e eu estou aqui para te ajudar de alguma maneira a organizar seu departamento de futebol. E enfim, vamos para essa questão específica. Software vai ajudar? Sem dúvida. Agora, software é uma parte da coisa toda, é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. Ferramenta que depende de pessoas. Estou falando aqui até da minha experiência prática e principalmente dela. Vamos pegar ali o case mais relevante. Os 12 primeiros anos dentro do futebol profissional do Corinthians. Tecnologia é a parte mais fácil desse trabalho todo. O grande trabalho, a grande questão que precisa ser resolvida, que precisa ser vencida e demora, às vezes, anos, mas pelo menos ali alguns meses para que a coisa toda realmente funcione do jeito que deve funcionar. E se não tomar cuidado, ela para depois. É o cuidado com as pessoas. Pessoas é que fazem ou não fazem o que precisa ser feito. Então vamos lá. É óbvio, é natural que tecnologia, que software organiza, acelera. Agora, acelera o quê? Acelera tudo. Acelera o que está bom, acelera o que está ruim. Tecnologia é o liquidificador, entendeu? Se colocou algo ruim ali, imagina o que vai sair como suco. O que precisa acontecer é um trabalho com a cultura. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Cultura, o que é isso? A maneira como as coisas normalmente são. A maneira como as coisas comumente são. Ou seja, quando alguém chega no departamento, quando alguém chega no clube, um funcionário novo, um colaborador novo, ele precisa entender de cara que as coisas funcionam daquela maneira. Daquela maneira qual? A maneira como a cultura se estabeleceu. E é natural que demore, que dê trabalho para se transformar, para se mudar uma cultura. É como se fosse uma grande roda gigante, de repente girando para um lado que você precisa começar a parar, até que um momento ela para e você comece a girar para o outro lado. Então quando você vai levar uma tecnologia nova, um software novo, por exemplo, não importa a área, para uma fisioterapia, para a própria comissão técnica, para uma rouparia, para qualquer profissional que está ali, é natural que as pessoas enxerguem naquele primeiro momento como algo mais para negativo do que para positivo. Por quê? Porque nós normalmente não temos tempo. Nós, os seres humanos, nós estamos ocupados o tempo todo. Então, muitas vezes não se percebe o ganho imediato que aquilo vai dar. Até porque em um primeiríssimo momento, talvez dê até um trabalho adicional até que a coisa passe a funcionar. E é natural que tudo melhore e melhore muito, pouco tempo depois. Acabei de falar que às vezes são necessários alguns meses e até alguns anos, mas para que haja uma melhoria substancial, porque a melhoria é sentida pouco tempo depois. Agora, desde que haja um real e um sério trabalho com as pessoas, com gente. Entenda que, ao longo da minha vida, com toda a certeza do mundo, eu acabei lendo muito mais livros sobre gente, sobre pessoas, sobre comportamento, sobre sentimento, do que sobre tecnologia. E olha que eu não li pouco sobre tecnologia, não. Pelo contrário, agora em determinado momento eu comecei a perceber que o computador faz o que você manda ele fazer. Ele faz o que você instrui, o que você pede. Agora, se você pede a mesma coisa para 10 pessoas, 10 vão fazer diferente. Na verdade, talvez algumas não façam, talvez algumas não entendam, talvez algumas te critiquem. Pessoas é que merecem a atenção, com ou sem tecnologia. Então é natural que eu defenda muito o uso da tecnologia. Por quê? Porque ela ajuda realmente a potencializar, a organizar, desde que haja um trabalho feito com pessoas. É por esse motivo que muitas vezes me perguntaram, mas você tem software para vender? Você tem software por assinatura? E eu resisto a essa ideia de simplesmente ter um software para vender, porque normalmente não vai funcionar se não houver um trabalho em conjunto com isso, de um cuidado com as pessoas, até de entender o que aquelas pessoas querem mais do que aquilo, né? Não é o que querem, não, é o que aquelas pessoas precisam para que as coisas funcionem melhor.
Então, no final das contas, o que a gente deve buscar? Quando eu falo a gente, é quem busca levar essa organização, levar a tecnologia, é fazer com que cada profissional, não importa se um roupeiro que está ali, que é um profissional que é um herói, quarta-feira à noite, o jogo acabando depois das 11, ele 2 da manhã saindo do clube com a responsabilidade de ter os materiais corretos, o segurança, que é o profissional que muitas vezes é o que está mais próximo de um atleta no dia a dia, ali no andar de um atleta, enfim. Isso para demonstrar que, no final das contas, toda essa tecnologia, toda essa informação, de alguma maneira informatizada, melhorada, deve servir para melhorar a comunicação, a forma de comunicação, os processos de comunicação dentro do clube. É natural que isso vai ajudar e muito uma comissão técnica, um auxiliar técnico, um preparador físico, um treinador, que muitas vezes, por exemplo, não vai precisar telefonar para um médico para saber um detalhe. Pelo contrário, deixa eu mudar essa frase. De repente ele não precisa telefonar para o médico para saber as condições gerais dos atletas que estão no DM, porque ele tem acesso a isso no celular. Cada um de nós tem um computador na nossa mão hoje, inclusive com uma vantagem adicional da tecnologia, né? Fazendo com que quem possa ter acesso à informação tenha acesso àquela informação e quem não pode não tem acesso àquela informação. Não é só abrir a gaveta e pegar um prontuário, pegar um papel, pegar uma ficha técnica ou qualquer coisa assim. A tecnologia nos ajuda a monitorar, a definir quem vai acessar, a definir ou a obter um histórico daqueles acessos. Agora, ao mesmo tempo em que o treinador pode e deve ligar sim para o médico, aí sim, para saber o detalhe, o que está acontecendo, de repente uma informação que é mais subjetiva, mas que vai estar mais organizada com o uso da tecnologia, desde que haja esse trabalho com gente, com pessoas, fazendo com que cada profissional, eu vou colocar novamente de uma outra maneira, com que cada profissional possa focar as suas próprias atividades naquilo que ele deve fazer. O fisiologista, naquilo que ele essencialmente precisa fazer, tendo uma maneira mais prática, mais objetiva, mais segura, mais confortável até, mais organizada de colocar aquelas informações de forma que o treinador naquele momento tenha acesso ao que é relevante também de uma maneira organizada, fácil, que vá chegar até a diretoria a informação que precisa ser demonstrada naquele momento, que vai chegar para o atleta, de repente, a informação ali, até a informação de um roaming list, de uma programação semanal, de uma convocação de um jogo, de uma maneira organizada, de uma maneira que, inclusive, evite ou reduza os riscos de ruídos na comunicação. Qual é o grande problema? Tanto de um clube de futebol, de uma empresa, de uma organização em qualquer porte, e até de um relacionamento, de um casamento. Comunicação inadequada. A comunicação inadequada traz problemas. Imagina o quanto um problema gerado por uma comunicação ineficaz, repetindo, quanto um problema gerado por uma comunicação ineficaz se traduziu em um mau desempenho dentro de campo, em uma má vontade num treinamento. Enfim, ao mesmo tempo, passando aqui de repente pelo futebol amador, por exemplo, ao mesmo tempo é aquele garoto que está ali começando a sua vida, na sua adolescência, às vezes pré-adolescência, dependendo da categoria, que começa a enxergar como é que o clube funciona. E sabe o que ele está formando naquele momento? As verdades da vida profissional dele. Então a bagunça que ele vê ali, de repente é a bagunça que ele acha que pode existir. De repente o não fazer a coisa de um jeito totalmente adequado, organizado, fazer mais ou menos é o que ele vai levar para dentro de campo, para um treinamento, para um jogo, para uma final de campeonato. Porque de repente está ali, às vezes até de uma maneira inconsciente, de que tudo bem fazer de qualquer jeito, porque é o que ele vê, é o que ele percebe ali no dia a dia do clube dele. E não é assim que deve funcionar. Pelo contrário, se você quer ter uma equipe de altíssimo desempenho, a sua equipe inteira, desde quem cuida ali das teoricamente menores atividades, porque tudo isso no final das contas é um grande quebra-cabeça em que de repente o treinador, os atletas estão ali no meio, mas se faltar uma pecinha ali do canto, aquele quebra-cabeça não se monta do jeito adequado. Enfim, espero ter passado essa ideia e demonstrar que mesmo alguém que
trabalha com isso há 20 anos, que coloca a tecnologia para ajudar, para melhorar, para organizar, e óbvio que eu defendo isso, mas mesmo alguém que trabalha com isso sabe claramente que o foco é nas pessoas. O meu próprio trabalho deve ser realizado com gente, com pessoas. E a tecnologia é o que vai ajudar a fazer esse negócio todo andar. Espero que você se dedique para melhorar o seu departamento, sabendo que isso não tem ponto final. Melhoria infinita. Todo dia alguma coisa pode ser melhorada. E se você realmente conseguir melhorar uma coisinha por dia, em um ano você tem mais de 300 melhorias. Um grande abraço, Alessandro Gonçalves.